Alan Gani, o presidente da República fala sobre a necessidade de crescimento do multilateralismo numa indireta, ou até mesmo direta, ao presidente americano Donald Trump, depois das decisões que ele fez, que são muito baseadas em protecionismo. Como é que você vê, então, o fato de ele colocar que essa união nunca foi tão necessária como é agora, a partir de um movimento que um outro grande parceiro econômico do Brasil, como deixou claro agora o Zé Maria Trindade, que são os Estados Unidos, tomam essa decisão? Olha só que interessante, Evandro. O próprio Estados Unidos reconhece a importância da China. Por que os Estados Unidos voltaram atrás em relação às tarifas? Eles voltaram para estaca zero, diga-se de passagem. Praticamente as mesmas tarifas que eram praticadas ali antes do Liberation Day. Os Estados Unidos colocava 25% contra a China, em média, agora 30%. E a China 10%. Praticamente a mesma coisa antes do Liberation Day. Ou seja, é porque o Trump fez tudo isso, toda essa reviravolta para as empresas migrarem para outros países, para ter perdas bilionárias no mercado de ações, para gerar incerteza nos Estados Unidos. A troco de quê que ele faz isso, Evandro? É um xadrez 5G ou é porque ele entendeu que a China é grande demais e traria prejuízos para o próprio Estados Unidos, né? Elevar as tarifas em 145%. Seria inviável. Então, o próprio Estados Unidos reconhece que a China é grande demais para você desprezar do ponto de vista comercial. E aí o presidente Lula faz uma leitura bastante pragmática nesse sentido de que a China é hoje a principal parceira comercial do Brasil, ainda não é a principal parceira em investimentos, ainda é os Estados Unidos, mas reforça que numa guerra tarifária todo mundo sai perdendo, o que é verdade. Se você tem uma guerra tarifária, a gente tem uma ideia falaciosa, Evandro, de que se eu aplico tarifa contra o outro país, só eu saio ganhando e o outro país sai perdendo. Não, os dois saem perdendo e eu vou além. O país que aplicou a tarifa sai perdendo ainda mais. Sabe quem é que concordaria com esse discurso? Ronald Reagan. Sabe quem é que concordaria com esse discurso? Milton Friedman. Veja, eu não estou falando aqui de gente de esquerda, eu estou falando um dos ícones da direita norte-americana, considerado um grande estadista dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, falando: a tarifa protecionista é um remédio que volta contra você. Você leva a decadência da sua indústria, você gera prejuízos nos consumidores. Aliás, Milton Friedman também dizia a mesma coisa. É um imposto que você coloca em cima dos consumidores. Você prejudica os consumidores. Então, nesse sentido, o presidente está absolutamente correto, né? De que a gente precisa caminhar para mais globalização. E não existe globalização asséptica, ou seja, assim, aquela globalização onde só eu saio ganhando. Não. A partir do momento que você entrou para o comércio internacional e abriu a sua economia, um sai ganhando e outro sai perdendo. É natural. Você vai ter setores do seu país e empresários que não vão conseguir competir com empresários lá fora. Vai falir. Da mesma maneira que alguns setores aqui no Brasil vão ganhar de setores lá fora. E outra ideia falaciosa, desculpa me estender nesse comentário, mas é porque é importante. Outra ideia falaciosa. O setor externo representa muito pouco do PIB. A maior parte do PIB vem de consumo e investimento, que a gente está falando do setor interno da economia. Basicamente, 70% é consumo. Então, você pode, muitas vezes, ter um déficit em transações correntes, um déficit comercial, importar a máquina de outro país para desenvolver o seu mercado interno. Então, essa ideia, esse fetiche que tem, que só exportação que é o que importa, é uma ideia falaciosa do ponto de vista econômico.